Vocês têm rates? O negócio é o seguinte, né? O Elon, ele tem REITs, né, Elon? O Elon, ele tem REITs, eu tenho REITs aqui no Brasil, né? Tenho muitos REITs aqui no Brasil. Então, assim, são estratégias diferentes para tentar chegar no mesmo caminho, né? Ele vai de avião, eu vou de navio, e a gente vê se a gente consegue chegar no mesmo destino lá no final. A gente tem uma estratégia um pouquinho diferente, eu não tenho patrimônio considerável em REITs no exterior. O Elon, ele já gosta, né? Já gosta mais de investir no exterior. Eu tenho REITs, tenho stocks, tenho ETFs. Tá? Eu mudei um pouquinho a minha carteira. Antes eu só tinha ETF de REITs e ETF de ações, né? Aí agora, até a gente estava comentando um pouquinho aí antes da live começar, né? Essas semanas aí, os últimos 20, 30 dias aí para trás, eu tenho estudado um pouco mais uma diversificação lá fora, né? Eu comecei investindo no exterior, na verdade, antes de investir no Brasil, e eu estou abrindo espaço agora, por conta do Covid-19, e uma outra estratégia de longo prazo, e nessa estratégia de longo prazo, eu tenho feito também um stock picking, né, mas não é um stock picking muito complicado, né, então, assim, eu tenho reforçado posições em algumas empresas que estão no índice SP500, que eu acho que são empresas que vão performar melhor, quer dizer, eu estou aumentando o meu risco nessas empresas dentro de um ETF, então, somado ao ETF, mais essas posições, eu aumento a minha exposição a essas empresas, mas a exposição base estão dentro do ETF. Da mesma forma, o ETF de REITs, eu tinha REITs nos Estados Unidos, agora estou vendo um pouquinho também de um outro ETF de REITs fora dos Estados Unidos, por conta de oportunidades, né? Assim como você está tendo dificuldade agora em vacância para pagamento em REITs no Brasil, você também está tendo lá fora. Então, você vai ter uma recuperação também de fundos, os equivalentes dos fundos imobiliários lá fora, você vai ter uma recuperação desse mercado também, uma recuperação em dólar e uma recuperação de cotação aí entre real e dólar, então vale a pena você ter uma exposição em moeda forte. E tenho buscado outros ETFs de índices em outros países. Então, estou fazendo um estudo aí de uma estratégia de longo prazo ainda aí, começando a mexer um pouquinho na minha carteira. E a minha alocação estratégica desse ano aí, ela está sendo basicamente exterior. Estou colocando nada no Brasil, que eu tenho aqui fica. Eu estou gerenciando o risco, mas estou preferindo investir fora do que investir nesse momento no Brasil. Acho que não é que eu não seja patriota, mas eu acho que a oportunidade e a velocidade de recuperação lá fora vai ser maior do que aqui, e quando ela começar a acontecer aqui, eu posso me beneficiar dela aqui também. Então, eu tenho um momento muito bom lá fora, e um momento ainda que não me está me dando, na minha estratégia, subsídio suficiente para eu aumentar os meus aportes aqui em relação ao exterior. Então, estou equilibrando a minha carteira aí ao longo desse ano novamente, beleza? Mas tem REITs sim, e é uma boa categoria para você começar a estudar. Acho que vale muito a pena entender. Estudar REIT não é difícil, estudar REIT é igual estudar empresa, você tem que calibrar nela é simplesmente o grau de alavancagem, porque não é o mesmo grau de alavancagem por empresa, e entende o REIT como uma empresa pagadora de dividendos que tem um payout de 90%. Então, se você entendeu isso, você analisa qualquer REIT que você quiser. E como lá ele é muito diversificado, a característica de um ativo, tem um prédio, é insignificante. É muito mais você olhar o balanço daquela empresa, a estratégia, a diversificação regional e a diversificação de negócios, e entender ela muito mais como empresa do que como fundo imobiliário. Se você fizer isso, está tranquilo aí para investir em REITs. E tem que dominar um pouco o inglês, né? Tem que ter um inglês pelo menos intermediário para poder investir no exterior, que você tem que ler os relatórios, né? Você vai ter que estudar, então tem que ter um conhecimento bacana aí do inglês, ou então pelo menos saber operar muito bem o Google Translator, né? Ajuda. Ajuda. Entendendo, entendendo um pouquinho de contabilidade e os termos básicos da contabilidade, dá para entender.
a contabilidade. Agora, a estratégia do HIT é legal entender em inglês, porque eles têm uma vantagem lá, é que eles fazem webcast, a prestação de contas ela é muito mais transparente até do que algumas empresas no Brasil, os sites deles são muito bem feitos. Então, é um negócio que vale a pena você investir um tempinho e ir entendendo aos poucos aí, né? E migrando um pouquinho para o rendimento em moeda forte e a parte do seu patrimônio também está alocada em dólar, né? Uma moeda que, querendo ou não, ela tem influência muito grande, não só no nosso consumo, mas também no nosso patrimônio, né? A gente acha que não, mas grande parte do que a gente consome é em dólar, né? A gasolina está amarrada no dólar, o trigo está amarrado no dólar, viagem que você vai fazer, o combustível de avião é dólar. Então, você mantém muito mais o seu padrão de consumo com a moeda em dólar do que você ter, às vezes, um ganho expressivo aí em reais. Você vê o seguinte, que a gente... quem estava pensando em viajar para a Disney com dólar a 2,80 a 3, agora está pensando 2 vezes com dólar a 6, né? Então, quem tem esse componente de consumir em dólar, faz sentido ter parte do patrimônio em dólar também.